Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém? Estamos vivendo tempos preciosos, esse período de campanha. Estamos aí tendo 3 períodos onde estamos nos reunindo como igreja, através do chat de oração. Se tiver o QR Code aí, coloca aí para nós. Você que ainda não está participando, você pode pegar o link e estar juntamente conosco, engajado na intercessão da sua vida e da vida da igreja, da vida da cidade, de interceder pela mudança de sorte. E dentro dos nossos alvos de oração, aí você que está com um panfleto, você pode até estar intercedendo pela salvação de alguma pessoa importante para você, de algum colega. E estamos reunidos às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18. E hoje pela manhã eu estava ali junto com os amados irmãos. Tivemos ali um período de adoração a Deus, o partilhar da palavra. E a tecnologia nos ajuda bastante, né? Ali no conforto da sua casa, você pode estar ali junto com o irmão, ligado em propósito. Amém? Então, assim, não perca esse momento precioso que nós estamos partilhando como igreja local. E entenda que vai chegar um período que nós vamos estar intensificando isso cada vez mais. E basta só o Pai direcionar. Amém? Então, assim, desafio você a dar um passo de fé e estar engajado nesse período de oração. Eu posso de manhã, vai de manhã. Eu posso no horário de almoço, vai no horário do almoço. Não posso nem de manhã, nem no horário de almoço. Tem no finalzinho do seu dia, para você estar ali, juntamente conosco, adorando a Deus, partilhando a palavra e orando uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Hoje, eu fiquei incumbido de partilhar algo com os irmãos. E eu comecei a pensar e buscar em Deus o que partilharia. E Deus tocou no meu coração no sentido de começar a observar o tempo que nós estamos vivendo como igreja local. No nosso ano, estamos vivendo o ano de restituição. Amém? Você crê que esse ano é o ano da restituição na tua vida? Aleluia! Eu acho que tem só uns que estão crendo aí, tem uns que estão muito tímidos aí, né? Este ano estamos vivendo um tempo de restituição. E nesse período de campanha, nós entramos num período onde é um tempo de mudança de sorte. Amém? E nesse período, juntamente com o jejum e no partilhar da palavra, nos chats de oração, nós estamos estudando as lições ali que aprendemos no livro de Esther. Amém? Quantos já leram o livro? Eita! O livro é pequenininho, você dá uma sentada ali, você consegue ler ele todo, né? Mas nós temos muito aprendido e partilhado. Está direcionado tudo certinho ali os dias no partilhar, no aplicativo da nossa comunidade. Você que não baixou ainda está perdendo tempo. Você aproveita, tem os irmãos ali da multimídia, pode te auxiliar a baixar. Ali tem toda a agenda da igreja. É importante que estejamos engajados para a comunicação chegar até todos. Toda a agenda, todos os eventos e tudo que acontece ali é apresentado no nosso app, e você pode baixar no Apple Store e no Play Store. É isso, né? Podemos então ali partilhar, e a tecnologia tem facilitado. Nesse sábado passado tivemos um evento como igreja que é maravilhoso, que é o MOA. Desafio você a partilhar. O que é o MOA? Para você que está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. O MOA é o nosso movimento de oração e adoração. E nós nos reunimos todo o primeiro sábado do mês, aqui como igreja, e adoramos e oramos a Deus. Então, das 6 da manhã às 18, vai ter irmão aqui
tocando, ministrando com música, adoração com música, os irmãos adorando em oração, e você está convidado a estar juntamente conosco. Primeiro sábado do mês, você vai estar aqui orando, você tem o sábado inteirinho para estar aqui juntamente conosco. A partir das 4 horas, nós estamos num número maior, uma concentração maior, aonde temos a ministração do louvor e uma palavra para encerramento. Então, desafio você também num ato de fé. E por que eu estou falando todas essas coisas? Por que eu estou tocando em pontos aonde a igreja toda está inserida? Veja que não é por falta de atividade, não é por falta de comunhão, não é por falta de ocasião que nós não congregamos. Muito pelo contrário, temos eventos, temos meio, temos maneiras. Hoje nós temos a bênção da live, que Deus abençoe você que está nos assistindo aí, de toda parte que pode chegar, em nome de Jesus, que venha a ser abençoado no dia de hoje. E nós temos partilhado e usado dos meios de alcançar e de levar e abrir para que você participe, juntamente conosco. E meditando em todas essas coisas, eu intitulei o tema da mensagem de hoje, Tempo de Restituição, a hora de posicionar é chegada. Aleluia! Tempo de restituição, a hora de posicionar é chegada. Aleluia! Amém? O que leva a sua mente a imaginar quando fala de posicionamento? Ou melhor, o que te leva a entender quando eu falo de restituição? Parece que fica um pouco vago, mas quando você começa a entender o que cada coisa significa, começa a ficar mais claro. E nós temos aprendido esses dias, juntamente no livro de Esther, o posicionamento de Mordecai, o posicionamento de Esther, e isso é legal. Mas entenda que todos nós aqui temos algo a ser restituído, amém? Aleluia! E isso é importante você saber. Mas existem muitas coisas que foi tirada de nós por falta de posicionamento, ou por um posicionamento errado. Sabe que posicionar de maneira errada é tão ruim quanto não posicionar. Se eu não me posiciono, é ruim. E se eu me posiciono errado, é ruim também. Mas eu preciso me posicionar. E aí comecei a buscar um pouco de cada coisa. E a primeira pergunta que eu comecei a meditar é: o que seria posicionamento? Né? Será que é a minha melhor posição da foto? Né? O que seria posicionamento? O posicionamento é a ação de se colocar em uma posição, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Isso é posicionamento. Segundo a Bíblia, o que seria posicionamento? Segundo a Bíblia, posicionamento é a atitude ou a postura que uma pessoa adota em relação aos ensinamentos e o princípio. É a forma com que se posiciona diante dos valores e verdades apresentadas na Escritura. Uau! Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade de entender alguns assuntos por conta dos adjetivos colocados. Posicionamento, ele é importante em todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, se você vai fazer um levantamento de um peso, como essa caixa, se eu for querer levantar ela aqui, eu vou machucar a minha coluna. Ou seja, um posicionamento errado te traz dano. Qual que seria a melhor forma?
e levanto, fazendo um agachamento com o peso. Ou seja, o posicionamento errado te lesiona tanto quanto não posicionar. Por quê? Se eu tenho como foco tirar essa caixa daqui, se eu me posicionar errado, eu posso não conseguir. E se eu não me posicionar, eu também não vou conseguir. E isso é muito complicado. E então nós vemos que se eu não me posiciono da maneira correta, é ruim, mas eu não me posicionar também é ruim. E como seria a forma de posicionar? Já ouviram um ditado assim que não é força, é jeito? Não é a sua força, mas a forma com que você se posiciona. Quem pega peso aí sabe que a maneira com que você está ali, a postura, é muito importante na hora de aplicar aquela força. E quando a gente começa a olhar o livro de Esther, e eu gostaria de partilhar agora o texto que nós vamos trabalhar um pouquinho nele, Esther capítulo 4, do 10 até o 17, nós vamos ver o posicionamento. E o que eu deixei assim meio aberto para a gente poder aprofundar um pouco, conversar um pouco sobre isso, é o posicionamento segundo a Bíblia. Isso é importante, sabe? A gente sabe que temos o nosso advogado. A gente sabe que temos o nosso intercessor. Mas entenda, o advogado está aí para te defender. Mas se você não levar essa causa até ele, não tem como ele fazer isso. Amém? Os irmãos estão comigo? O posicionar de levar até o Senhor, que é o nosso advogado, as nossas necessidades, permite com que Ele entre na sua causa, para restituir o que lhe foi retirado. Se eu não me posiciono, nada acontece. Se eu me posiciono na força do meu próprio braço, pode me lesionar, pode me machucar, e eu posso nem conseguir também cumprir o propósito. Então eu preciso me posicionar no Senhor, na palavra do Senhor, para que a restituição venha a ser plena sobre a minha vida. Amém? Livro de Esther, capítulo 4, verso 10, diz assim: Então Esther falou a Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo da província do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: Não pense que por estar no pátio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque, se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susa, e jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Aleluia. Sabe, irmãos, aqui está o exemplo de pessoas que, mediante uma situação extrema, se posicionaram da maneira correta. Se você for ler os outros
capítulos anteriores do livro de Esther, o 1, o 2, o 3, está contando a história onde o rei faz um grande banquete, chama a rainha Vasti. Depois de 7 dias ali de banquete, chama a rainha Vasti, a rainha para comparecer na presença do rei, ela não vai, e o rei busca os seus conselheiros, um conselho. Esses conselheiros recomendam que essa afronta que a rainha fez ao rei, não foi só ao rei, foi também a todo o povo, e que se desse um decreto para que ela não pudesse mais se apresentar na presença do rei Assuero. E em seguida, Ramã, que é um inimigo do povo judeu, quer que todos se curvam perante ele, mediante a posição que ele tinha ali naquele palácio, coloca ali, começam a ver que Mordecai não faz isso. Então, contam para ele para ver se ele muda de postura, se ele muda a sua posição. Ele não muda, ele faz um decreto onde todo o povo seria exterminado e seus bens saqueados, e ainda teria uma porção em moedas de prata para ser ofertado. Mordecai, quando toma conhecimento de todas essas coisas, se veste de roupa de saco, começa a clamar e vai parar na porta do pátio, e então acontece o desenrolar que nós acabamos de ler aqui. Aleluia! Mas o que eu quero enfatizar aqui? O posicionamento de Esther. Sabe que para o inimigo, pessoas que não temem a própria morte é um grande problema, porque é onde ele simplesmente pega a maioria das pessoas. E aqui está uma pessoa que se posiciona em Deus da maneira correta, busca a sabedoria em Deus, e dentro desse posicionamento desafia a própria morte. Deixa eu falar para você, somente embasado por fé, dentro de um princípio posicionado em Deus, somos capazes de enfrentar a própria morte. É por isso que Cristo vence o diabo. Ele se posicionou para cumprir um propósito. Qual que é o propósito que Deus te chamou nesse tempo? Qual que é o propósito que Deus me chamou nesse tempo? No tempo de Esther, ela ali vivia uma vida simples, é levada até o palácio, é escolhida como rainha, mas posicionada em Deus. Uma das características de Esther, tinha um coração ensinável. Mordecai fala, olha, não fala de qual etnia você faz parte. E ela não fala até que é colocada a oportunidade dela se apresentar. O outro eunuco deu os conselhos para ela, para que ela fosse escolhida como rainha. Tudo fala de posicionamento, um coração ensinável. Entenda que muitas coisas são tiradas de nós, porque o nosso coração não é ensinável. A Bíblia nos orienta que entre a multidão de conselhos há o princípio de sabedoria. E muitas vezes vem conselhos bons, e nós, ali com o coração endurecido, deixamos a oportunidade e não escutamos aquele conselho. E então, o inimigo usa dessa oportunidade e retira. E o pior é que muitas vezes nós vamos dar o valor àquilo que foi tirado de nós depois que perdemos. Quantas pessoas desprezaram o seu matrimônio, desprezaram o seu emprego, desprezaram o seu automóvel, desprezaram o seu celular, que seja, a sua bicicleta, mas quando perde, aí ele fala, poxa, está fazendo uma falta. E às vezes alguém chegou e falou para você, olha, você tinha que cuidar um pouco melhor disso. Olha, você tinha que ser mais amável, você tinha que ser mais ensinável. Mas aí naquela hora você está ali, infrado pela soberba, e não acata aquele conselho. Imagine se Esther não tivesse ouvido o conselho do eunuco, que deu para ela o caminho aonde ela foi e traçou e ganhou ali
o agrado do rei. Imagine se Esther não tivesse ouvido agora, porque é rainha, a voz de Mordecai. O que ele falou ali é muito sério. Muitas vezes, quando estamos nessa posição, com o coração endurecido, achamos que vamos passar por tudo e nada vai nos atingir. E o que ele fala para ela? Olha, não pense que você por estar aí vai se livrar disso. Você está aí elevada como rainha, você vai sair de todo esse problema. Deus vai enviar o socorro, ou por você ou por outra pessoa. Entenda, Deus já tem algo estabelecido para nós. E Ele quer usar nas nossas vidas, amém? Agora o que falta? O meu e o seu posicionamento. O que a Bíblia fala sobre posicionar? Vamos ler alguns versículos. Eu peguei mais a tradução NVI. Ficou mais próximo do que eu queria expressar essa noite. Colossenses 3:17 diz assim: nada façam, Filipenses 2, do 3 a 5. Amém? Filipenses 2, do 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu falo de posicionamento de Esther, é uma inspiração. Mas quando eu olho para mim e falo, como está o meu posicionamento? O que nós lemos? Que posicionamento, segundo a Bíblia, é eu pegar os valores e os princípios ensinados na palavra e ter uma ação que muda a minha vida. Amém? A Bíblia no computador ou no papel é um livro somente. Ela gera vida quando eu alimento essa palavra com a minha fé e dou a liberdade para que o Espírito de Deus me renove nessa palavra. Ou seja, quando eu creio, ela vira poderosa. Amém? Então o que acontece? Segundo a Bíblia, o que ela fala? Não faça nada por ambição. Vocês viram ambição na vida de Esther? Não. Falou, olha, você vai levar o mínimo lá para se apresentar ao rei. Se falou, ela faz. Você vê ela não se importar com o problema dos outros, que fala na Bíblia para nos importarmos. E o mundo ensina que cada um no seu quadrado. Mas aqui está falando que, para que nós venhamos ter esse entendimento que o meu irmão, a minha irmã, precisa da minha oração, assim como eu preciso da sua oração. Amém? Eu preciso da sua intercessão e você da minha, e assim somos um corpo. Então o que acontece? Nós vemos Esther se posicionar e preocupada com aquilo. Imagina se Esther fosse uma pessoa procrastinadora. Vou deixar para amanhã. O decreto já tinha sido lançado e já estava correndo os dias. Sabe, muitos decretos dava tempo de ser revogado na nossa vida, mas a falta de posicionamento permitiu com que o inimigo tivesse a autoridade de levar aquilo da nossa vida. Seja relacionamento, seja ministério, eu não sei qual é a área que você tem procrastinado ou que nós possamos estar procrastinando. Eu sei que muitas pessoas perdem e só vão dar falta lá na frente. O que a Bíblia fala sobre isso? Que quem observa o vento nunca plantará, e quem fica
olhando para as nuvens, nunca ceifará. É Bíblia. Ou seja, o que tem para mim fazer, eu tenho que me posicionar e executar. O meu posicionamento de me dispor leva à ação. A ação leva à perseverança, e a perseverança leva à fé. E a fé permite o sobrenatural de Deus agir sobre a minha vida. Posicionamento. Muitas vezes nos falta coragem. Nos falta coragem porque não temos convicção se o posicionamento que nós estamos é o correto. E por que não sabemos se o posicionamento é o correto? Porque nós não conhecemos o posicionamento correto. E o que a Bíblia fala? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, todas as vezes que eu me posiciono errado, eu me lesiono. Todas as vezes que eu não me posiciono, eu tenho a vida destruída da mesma forma, porque eu não me posicionei. Se eu posicionar errado, dá ruim. O que nos sobra? Entregue seus caminhos na mão do Senhor, confia nele, porque no mais ele fará. É Bíblia. Então nós temos que ter esse posicionamento. Ficar em cima do muro é falta de posicionamento, vai dar ruim. Pular o muro sem Deus te dar uma direção, vai dar ruim também. Qual que é o posicionamento desse tempo para nós como igreja? Tempo de restituição. O que eu tenho que fazer? Buscar todas as ferramentas para que eu me orne com a fé e esteja habilitado para ter a restituição plena e completa na minha vida. E isso vai vir como? Através de posicionamento de fé, através de posicionamento de perseverança, através de posicionamento de unidade. Esther foi orar e jejuar sozinha? Não. Ela chamou os que compartilhavam da mesma causa. Sabe, todos nós aqui estamos partilhando nesse tempo da mesma causa. E por isso eu iniciei a mensagem dessa noite convidando a cada um de vocês a estar engajado nesse propósito nesse tempo. Se você não posicionar, não pense que a restituição não vai acontecer, porque vai. Aleluia! A restituição vai acontecer e o socorro virá. Não é porque eu não posiciono que Deus vai deixar de operar. Mas os que se posicionam em Deus, eles sempre alcançam a vitória. Eles sempre alcançam a restituição. É preciso posicionamento. Agora sim, Colossenses 3,17. Essa está em NAA. Em tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que está falando? Tudo o que fizer. Sabe, irmãos, você está indo trabalhar, está inserido nesse texto? Você está indo para a faculdade, para a escola, está inserido nesse texto? Você está indo para um jantar romântico com a sua esposa, ó. Um docinho. Ó. O senhor está inserido nesse texto? Você vai brigar com a sua esposa, está inserido nesse texto? Agora, o que mudou? O posicionamento errado, né? Porque está falando que tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor. O Senhor mandou você destratar o seu cônjuge? Seu esposo, seu filho? Mandou? Posicionamento errado. Por que nós temos tantos problemas nessa área? Posicionamento errado. Você vai limpar a tua casa, insere nesse texto? Sim. Irmãos, é tudo.
ação ou palavras, o nome de Deus tem que ser glorificado por intermédio da minha e da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Nós somos as Bíblias vivas para levar o Evangelho aos perdidos. E isso só vai acontecer quando houver posicionamento. É posicionamento. Se nada está mudando, irmãos, olha se você não está posicionado errado. Às vezes usamos o termo de semente. Olha, observa a estação. A semente não está nascendo, de repente você está plantando semente errada, sabe, irmãos? Plantar semente errada é posicionamento errado. Imagina só, os irmãos sempre ficam, quando eu sou incumbido de trazer a palavra, e nos períodos onde acontece a ceia, normalmente eu ponho um traje um pouco mais arrumadinho. Aí tem alguns irmãos que ficam, vai pegar essa noite, às vezes é só ceia. E às vezes eles acertam. Por quê? O posicionamento meu para com a ceia do Senhor, eu tenho revelado no meu coração que é um memorial. Deixa eu falar para você, em qualquer memorial mundano que você for, você vai ir mal trajado? Não vai. Hoje fizemos um memorial de Cristo aqui. Não estou criticando o vestimento de ninguém, eu estou falando uma revelação minha. Por isso, nos períodos de ceia, vocês vão ver eu colocando uma veste mais alinhadinha. Amém? Então, tudo isso parte em ação e posicionamento. Sabe? Vivemos em tempo onde a paz de muitas pessoas tem sido levada. Muitas pessoas têm comido toda a unha da mão. Se ele alcançar pôr o pé na boca, ele come a unha do pé de tanta ansiedade que ele vive. E com a velocidade que nós temos de informação, a pressão te impulsiona a cada vez mais viver acelerado, ao ponto de você falar assim, meu Deus, o tal do celular é uma bênção, mas o trem para encher o saco. E agora com mensagem tem gente que acha que você tem que ficar o dia inteiro olhando o celular. Ele fica ansioso do outro lado, manda mensagem, aí daqui a pouco você demora um pouquinho para atender, ele não aguenta, ele manda 3, 4 interrogação, aí daqui a pouco o dedo dele já está nervoso, ele já está bravo com você, você nem viu a mensagem dele ainda, e ele está lá ansioso já, fulano está intrigado comigo, fulano está fazendo pouco caso de mim, e começa a construir uma situação onde não aconteceu nada. Simplesmente a velocidade do tempo e a ansiedade começou a tomar conta dele, por conta do quê? Um posicionamento errado. Olha o que 1 Pedro 5,7 diz: levem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Ei, essa palavra para mim é para você. Levem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Levem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Aleluia! Qual que é o meu posicionamento com relação às coisas que eu não consigo ou não entendi ainda levar até o Senhor? Está falando para mim ficar parado e ver se as coisas vão se resolver sozinhas? Está falando para mim ficar olhando para o tempo, para o vento? Está falando para mim ficar olhando ao léu? Está falando para mim não me posicionar? Não, a palavra está falando, leve. Qual que é o conselho de Jesus? Vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, porque eu vos aliviarei. Bíblia. Posicionamento. Qual que é o posicionamento? Não consigo, Senhor, me ajuda. O mineiro, o goiano vai falar, não dou conta não, Deus.
Não deu pé aqui para mim o negócio. Esse trem está pesado demais. Leva. Coloca aos pés do Senhor. Se posicione em dependência. Deixa um pouquinho ali. Posicione na dependência de Deus. Permita o Senhor tomar essa fardo e restituir o que tem sido te roubado, que é a sua paz. Sabe? Existem níveis de condição de temperamentos de pessoa. O meu temperamento natural é sanguíneo e com tendências a colérico, os dois que destacam. Então o que acontece? Isso é uma mistura que é fogo com gasolina. Se você não estiver buscando os frutos do Espírito, irmãos, antes da minha conversão, eu tinha surto de loucura. O que era o surto de loucura? Se eu tivesse aqui salvando um texto nesse notebook e por um acaso ele desligasse e eu não tivesse salvado, eu ia ter que comprar outro notebook. Eu não ia esperar ele ligar de novo, eu ia tacar ele no chão e pular em cima dele. Isso eu estou testemunhando que eu já fiz. Quebrar a impressora. Irmãos, vamos lá. Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Agora imagina, se hoje você me visse tomando tal atitude, e eu viesse falar para você de confiar e descansar em Deus e se posicionar em Deus, que efeito essa palavra teria sobre a tua vida? Nenhum. Por quê? Posicionamento errado de quem? Meu. Deixa eu falar para você. Vivemos num tempo aonde você conhece algumas pessoas no seu perfil. Um número muito pequeno que você conhece mesmo. O meu mesmo, se eu for excluir o tanto de gente que está lá já ligado, e os que estão ligados nos que estão ligados no meu, que eu nunca nem falei, mas que já andaram olhando meu perfil, eu nem sei. Mas deixa eu falar para você, essas pessoas observam todos os seus passos. Aí eu pergunto para você, qual é o seu posicionamento? Na hora da adversidade, você se posiciona como um homem ou uma mulher de fé? Ou você se posiciona como as pessoas que não têm um advogado ainda? Desesperado, doido. Usa o termo doido, hoje está até difícil de usar, né? Eu sou o doido da história, pronto. Uma pessoa que o testemunho não condiz com o que ele ensina ou com o que ele prega. Complicado. Esse é o posicionamento que Deus espera de nós. Esther, no momento de grande aflição, ela posicionou segundo o que ela acreditava, que era em Deus. O que ela fez primeiro? Entrou num propósito de jejum e de oração. Imagine agora uma pessoa com temperamento sanguíneo numa situação dessa, sem o conhecimento de Deus. Chegasse o decreto que vai morrer, meu Deus do céu, nós vamos morrer todo mundo, eu já vou lá falar com o rei agora. Sem um preparo, o desespero dessa pessoa ia chegar lá toda desorientada, sem um plano, sem um projeto, sem meditar, sem receber nada, nenhuma orientação. Provavelmente as coisas teriam um outro caminho. Qual foi o posicionamento dela? Primeiro posicionamento: entender o todo da situação. Você for ver o capítulo 4, e vai eunuco para lá, e volta eunuco para cá, e vai eunuco de novo, e volta eunuco de novo, contando a história. Então ela toma essa decisão, e a
após ela jejuar e orar, ela vai sendo habilitada por fé em descansar em Deus e se apresenta perante o rei. Eu fico observando a tranquilidade dela. Veja só a tranquilidade. Você está com um decreto de morte, você espera, quando você tem a oportunidade de falar, você não fala. Ela estava na presença do rei, já era para chegar com os 2 pés na porta, e ela não fala. Ela tem uma estratégia, convida tanto o inimigo quanto o rei para um banquete. Eita! Será que ela leu o salmo? E ali então, ela posiciona da maneira correta e Deus dá a vitória na vida dela. Sabe, irmãos, o nosso posicionamento em Deus é muito importante. O nosso testemunho vai ter maior peso do que a minha habilidade em pregar o Evangelho. Porque contra fatos não existem argumentos. Sabe, quando você começa a dar um testemunho de mudança de vida, os seus amigos ao redor começam a perceber e começam a perguntar. Vai acontecer 2 coisas: ou ele vai querer saber daquilo, ou ele vai se afastar de você. Mas você vai e prega para ele. Apresenta, conta o seu testemunho. Abra para mim aí Romanos 5, 3 e 4. Aleluia. Romanos 5, verso 3 e 4, estou na NVI, tá? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Aleluia. Sabe, irmãos, você começa a entender nesse texto por que Esther não ficou doida. Ela permite que, em meio àquela tribulação, ela sabe o poder que Deus tem, ela descansa em Deus, persevera em Deus, e começa ali então ter o caráter dela aprovado mediante a Deus e também perante os homens. Sabe, uma das coisas mais difíceis que tem na vida do ser humano é ter um caráter aprovado. Uma das coisas mais difíceis que tem no ser humano nos tempos de hoje é tratar o caráter das pessoas. Mas entenda, na cruz, o Senhor já nos tratou. Amém? O que eu tenho que fazer? Me posicionar como tal. Colossenses 3, 8 e 10. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagens indecentes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluia. Qual que é o meu posicionamento? Qual que é o posicionamento que nós temos que buscar? De ficar brabinho? De ficar mentindo? De ficar falando palavras indecentes, imorais? De partilhar dessas coisas? Esse é o caráter do velho homem. Mas agora eu tenho que buscar que a imagem de Cristo reflita em mim.
O que está falando? De um posicionamento de alguém que dá testemunho. Esse aqui é o posicionamento de uma pessoa que busca santidade. Nesse tempo de restituição, irmãos, é tempo de olharmos o que tem faltado para que nós estejamos posicionados de maneira correta. Quantas pessoas não têm problema no seu casamento por conta de ira? Quantas pessoas que qualquer coisinha que faz com ele sai indignado, ele se acha muito bom, e qualquer coisa é ofensiva para ele. Quantas pessoas que você vai conversar com ele, ele só fala com malícia. Você tem que ficar o tempo inteiro esperto, porque tudo para ele é malicioso. Quantos casamentos, irmãos, é destruído por conta desse tipo de temperamento? Aí você me tem um temperamento desse e vem aqui fazer campanha de restituição. Está de brincadeira. Cadê a nova criatura? Cadê o novo homem? Cadê o posicionamento de cristão? Cadê o nosso testemunho de cristão? Tiago 4:10. Aleluia. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Deixa eu falar essa palavra para você. Tiago 4:10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aleluia! Sabe, irmãos, muitas vezes nós apresentamos as nossas dificuldades, os nossos perrengues para todos ao nosso redor. Esther só foi falar qual era a província dela no momento oportuno. E para pessoas que tinham que saber. Mas nós não temos a capacidade, muitas vezes, de levar as nossas dificuldades para o Senhor. E o que a palavra fala? Humilhe-se diante do Senhor, apresenta, rasga o teu coração. Se é para chorar, chora. Se é para correr fluidos, que flua. Mas humilhe-se na presença do Senhor, apresenta perante Ele, que Ele mesmo te exaltará. Posicione dessa maneira. Está com problema no seu relacionamento? Humilhe-se diante do Senhor. Está com problema no seu emprego? Humilhe-se diante do Senhor. Está com problema lá na sua faculdade? Humilhe-se diante do Senhor. Não precisa ir lá brigar, não. Apresenta para Ele a causa. Sabe, irmãos, se você não apresenta a causa, você não ganha o processo. Restituição fala de reembolso. Restituição fala de devolver a quem é de direito. O povo aqui vinha de um exílio, e ao ser restituído na vida deles, a mudança de sorte deles, um dos exilados vira governante. Na verdade, Mordecai e Esther como rainha. Mordecai fica ali só o rei é acima dele, de exilado, a posição de governo. O que eles fizeram? Se humilharam na presença do Senhor. Não tinha outra receita. Muitas vezes nós nos humilhamos na frente de todo mundo, né? Conta e chora e fala, e fulano tem que saber, e Beltrano tem que saber disso. Irmãos, reserve-se. Você não é qualquer um. Você tem um Deus que intercede por você. Você tem um Deus lutando por você. Quando tiver que falar, observe para quem você vai falar.
se ele tem maturidade para te auxiliar. Agora pesou para nós, os ministros. Se eu e você, como ministro, não mostramos e não testemunhamos essa maturidade, nós vamos ajudar quem? Temos vivido um tempo de restituição, e eu creio nisso, você crê? Temos vivido um tempo de renovação, irmãos, como igreja local. Temos vivido um tempo precioso de cumprir um propósito em unidade, através da campanha. E para nós, o que nos resta? Nos posicionar em fé, nos posicionar em testemunho, nos posicionar como cristãos na palavra. Esse é o posicionamento que precisamos tomar nesse tempo. Sabe, nesse tempo, nós estamos vivendo a mudança de sorte. Nesse tempo nós estamos vivendo a restituição. Mas nós precisamos crer como Esther. Irmãos, crer como Esther é o seguinte: não tem volta. Deixa eu falar para você, existem posicionamentos que não tem mais volta. Eita! Esther se posicionou e não tinha mais volta. Ou dava certo ou morria. Não tinha negócio nem meio termo. Ela se posicionou e não tinha mais volta. Sabe, irmãos, quando eu e você se posicionar de maneira que não tem mais volta, em fé, que nós estamos vivendo o tempo de restituição e ficarmos posicionados sem olhar para trás, irmãos, a glória de Deus se manifesta e os milagres começam a acontecer na nossa vida, aleluia. É sem volta, é crer ou morrer, é crer e caminhar, é crer e agir, é crer e buscar em Deus, é crer e perseverar em Deus, é crer e viver para o Senhor, aleluia. Não é algo, ai, vai dar, não vai dar. Irmãos, quantos irmãos com potencial? Deixa eu falar para você, um dom é bom, mas um dom na mão de um procrastinador sempre vai ser superado pela perseverança. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter facilidade para fazer determinadas coisas, mas você nunca se aplica naquilo por conta da facilidade. E o outro irmão tem toda a dificuldade do mundo, mas ele persevera. A continuidade, ele é contínuo. Vai chegar um momento que a perseverança supera o dom, por conta do posicionamento de dedicação. O que eu estou falando aqui? Muitas pessoas enterram o seu ministério porque não perseveraram naquilo que Deus chamou ele para fazer. Posicionamento errado. Vai falar para o bispo Adriano que ele tem o dom de tocar instrumento. Ele vai rir para você? Será, bispo? Vai, né? Sabe nada, inocente. Agora eu falo para você. Você acha que quanto tempo ele estudou para ministrar como ele ministra? Esse eu posso testemunhar a respeito, bispo, do senhor. Vou contar uma fofoca aqui, irmãos. Crente não fofoca, testemunho. Né? Vou fazer um testemunho aqui, bispão. Falando, ó, palavra torpe aí. Nós fomos para um congresso em Goiânia, e o bispo Adriano tinha uma prova de música a respeito de um instrumento que ele estava bastante preocupado. Irmãos, esse homem foi batendo o batuque dentro do carro, daqui para Goiânia, e voltou batendo o batuque para acertar o tempo dessa prova que ele tinha que apresentar. Se você olhasse assim, ele nem conversava, só ficava lá.
Lembra? Aí você vê ele tocando hoje no tempo certinho e fala: nossa, ele tem um dom tão lindo. Ele se posicionou em fé para cumprir um propósito que ele tem convicção que Deus chamou ele. Posicionamento fala de preço a ser pago. Já começa no jejum e na oração. Entenda, Deus chamou cada um de nós para cumprir um propósito, amém? O que está faltando? Posicionamento. Ai, mas ninguém me deu uma oportunidade. Você se posicionou como tal para receber essa oportunidade? E quando se posiciona, se comporta como tal? Ou depois que chega, começa a se posicionar errado e vai e já. Aí a hora que arranca faz falta. Misericórdia. Alcançaste misericórdia, porque estamos vivendo um tempo de restituição, amém? Aleluia. Eu quero orar com os irmãos, e que de fato essa palavra possa te trazer uma inquietação no seu interior. Sabe? Falar de posicionamento é um tanto quanto pesado, mas é necessário para que eu e você venhamos ter vitória, porque através da mudança do seu posicionamento, a sua sorte vai mudar juntamente com ele. Sabe? Brincadeiras à parte, nós tratamos de um assunto muito sério aqui, e Deus tem o melhor para nós nesse tempo. Só basta que nós, como igreja, estejamos posicionados da maneira correta. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Os irmãos da música, eu vou ministrar. Tempo de restituição, irmãos. É tempo de milagre. Tempo de restituição é tempo de consolo, é tempo de renovo. Tempo de restituição é tempo de quebrantamento. Tempo de restituição é tempo de posicionar e humilhar-se na presença do Senhor. Sabe? Eu não sei o que nesse tempo tem te afligido. Eu não sei se é alguma enfermidade, alguma doença. Mas eu gostaria que agora, com a clareza do aplicar da palavra de Deus na nossa vida, você começasse a buscar agora esse posicionamento em Deus através da fé, porque os sinais sempre hão de seguir aqueles que creem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí mesmo onde você está. E você faça essa oração juntamente comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso que em muitas áreas da minha vida eu tenho me posicionado de maneira incorreta, e muitos problemas, em muitas circunstâncias, em meus relacionamentos, tenho colhido os frutos que são distantes do seu propósito. Mas, Senhor, eu te peço perdão pela dureza do meu coração, e peço que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, muda a minha sorte essa noite, muda a minha vida essa noite, muda o meu posicionamento essa noite. Pai, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, para a vida da minha família, para o meu ministério, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa hora,
aqueles que estão enfermos, reunidos aqui presencial ou online, como igreja, nós decretamos a cura em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão ouvindo essa noite essa palavra, que ela possa gerar frutos de arrependimento, que ela possa trazer conversão, que ela possa trazer reconciliação, em nome de Jesus. Se existe alguém em nosso meio que está nos visitando essa noite, que não entregou ainda a sua vida para o Senhor Jesus, basta que você levante uma de suas mãos aí onde você está. Nós vamos orar com você. E a partir de hoje, através desse posicionamento, você vai dar ao Senhor Jesus a liberdade dele entrar na tua vida e fazer que você seja feito filho de Deus. Basta que você levante uma de suas mãos onde você está, e nós vamos orar com você. Os irmãos me ajudem se tiver alguém. Daqui eu quase não consigo ver. Uma vez que tiver alguém aí, podem chegar aí orando. Você que sentiu no seu coração o desejo de reconciliar com o Senhor essa noite, oh Deus que me deu tudo, de mudar o teu posicionamento, do meu coração, você pode vir aqui à frente que eu vou orar com você. o perfume mais caro, Seu posicionamento é fundamental amo aos seus pés, para que a restituição de Deus seja derramada sobre a tua vida ainda essa noite. adorado através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Aleluia. Jesus, Você tem a liberdade receba o melhor que eu de reconciliar com o Senhor essa noite, receba. ou de recebê-lo como único Senhor na sua vida. Que suba de um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração.
Jesus, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Entregamos a Ti, ó Deus, as nossas orações. Receba o nosso bom perfume, Senhor. Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Não há outro, não há outro, não há outro Deus como o Senhor. Entregamos as nossas vidas diante de Ti. Entregamos, Senhor Jesus, as nossas famílias. Entregamos a Ti a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir para que os irmãos sentem um pouquinho. Só vou passar 2 recadinhos para os irmãos. Amém?